Yeah, yeah. Isso é um surto. Só pense de adulto. Eu não vou morrer. Yeah, 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 yeah. A cidade escura e imunda que está a apodrecer, mas vem a chuva, vem. Oh, yeah, 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 yeah. As pedras rolam, rolam pedra assim, rolam em mim. Eu não vou morrer. Começamos aqui mais um Sonora Viagem, programa que vai ao ar todos os sábados, 22 horas, aqui pelo Tendência, sempre conversando, entrevistando com gente que faz história e que tem histórias para contar na cultura, nas artes, na informação em geral. Hoje temos um convidado muito legal, que é o músico e compositor Bebeto Alves. Tudo bem, Bebeto? Saudação inicial para ti. Tá chegando bem aí nosso som? Tá nos ouvindo bem? Ouvindo bem, tá tudo certo. É um prazer imenso estar aqui com vocês, estar aqui contigo, conversando, batendo um papo. É sempre legal, a gente está num período bem bacana para conversar, né? Tem guerra na Ucrânia, tem eleição no Brasil. Tá Mas cheio a de gente acontecimento. conversar sobre coisas boas, né? Exatamente. Exatamente. Esse vídeo aí que a gente rodou na abertura, Bebeto, é tu lá em 2011, né? Tu tocando Depois da Chuva, né? Eu tenho aqui os dados, que é um vídeo gravado na tua casa, lá no Jardim Botânico. É isso, no Rio, né? E, na verdade, é um registro de uma transmissão ao vivo que vocês estavam experimentando na época, que era os primórdios das lives, né, caseiras, né? E só como referência, o Instagram foi lançado um ano antes, né, desse período aí, né? Eu não sei precisamente toda a questão de evolução do mundo digital, do mundo virtual e tal, mas eu me lembro que o Fábio Nagel, é o nome do cara que fez isso, ele já estava com essa história de fazer essas lives, né? E ele estava experimentando coisas. Um dia ele tocou para mim e falou: Bebeto, vamos experimentar fazer uma live aí da tua casa. Eu não me lembro nem se era esse o nome que se usava para live, não era exatamente live, era uma transmissão direta mesmo. Uma transmissão, E foi uma coisa incrível, assim, né? Porque teve um resultado bacana, foi tudo improvisado, mas teve acessos, né, pessoas que acessaram. Foi muito interessante. Isso foi ideia do Fabinho, né, que é um personagem incrível da área aí do audiovisual, um cara que trabalhou anos na Rede Globo. Ele é aqui de São Leopoldo, no mesmo lugar onde eu moro, e desde esse período que eu conheci ele, que eu entrei em contato com ele, a gente fez muitas coisas juntos, assim. É um cara muito bacana, muito esperto, muito esperto. Tem coisas maravilhosas que ele fez na época da Rede Globo. Sim. O que já mostra um pouquinho também a tua visão, né? Tu é um cara que sempre esteve atento, né, às novidades e antecedeu algumas coisas, inclusive. Aí. E é isso, Bebeto. Assim, eu queria começar contigo, assim, tu sempre fosse um cara de amplitudes, um cara de diversidades, um cara de complexidades. Bebeu na fonte do rock, né, da música pop, mas nunca deixou de lado as tuas influências regionais, né, os sons que tu certamente ouviu lá na tua terra, uruguaiana, na fronteira com a Argentina, e também tu sempre foi um cara inquieto, né, um cara agitado, múltiplo, tá sempre mexendo, produzindo, né, e agora deu uma reduzida, né? Mas de onde veio essa tua inquietude? Onde é que nasceu esse bicho carpinteiro aí que vive em ti? Na verdade é o seguinte, né? Toda a ideia de uma regionalidade
numa concepção da nossa música, que seria a descoberta disso, né, de uma música popular brasileira ambientada no Rio Grande do Sul, ela não se deu em Uruguaiana, não, cara. Eu nunca ouvi música regional uruguaiana, não. Eu fui conhecer isso com Carlinhos Hatzlib, Quando chegou em Porto Alegre. quando eu vim para Porto Alegre, porque até então era rock mesmo. Nem música brasileira, a música brasileira, assim, através da Tropicália, né? Mas eu não era do samba, nem da bossa nova, não curtia essa coisa da música brasileira. Eu comecei a curtir a música brasileira através dos Mutantes, do Caetano, do Gil, de todo aquele pessoal da Tropicália, né? Aí que eu comecei a gostar, a curtir, porque eu justamente via a possibilidade de misturas, né, de fusões, né, que é o que eles provocavam, né? Um comportamento irreverente e tal. Aquilo me tocava. Porque aquilo era o que eu tinha lá desde Uruguaiana. Uruguaiana era assim, sempre foi assim, né? Então eu acho que a fronteira, eu acho que me estimulou muito, vamos dizer assim, nessa inquietude, assim, me influenciou muito, me deu uma sensação de, de falta de limites, na verdade. Por estar na fronteira, é uma coisa que eu ficava imaginando ali, menino, né? Olhando ali da beira do rio, Uruguai, do lado de Uruguaiana, vendo o outro lado, lá da Argentina, vendo a cidade de Pasto de los Vilos. Eu dizia, mas isso é só um rio. É só um rio que separa isso, é a mesma coisa? Como é que pode isso? Como é que pode essa coisa? É tudo a mesma coisa. E não sei, a inquietude ela veio já na matriz, né? Ela veio lá do berço. Sim. Creio que seja isso. Aham. Legal conhecer um pouquinho mais dessas tuas origens aí. E é muito interessante isso que tu falou, que na verdade você estava, né, a tua infância. Eu queria que tu contasse um pouquinho mais aí o que tu ouvia lá no rádio, os grupos que tu montou, que tu conviveu lá com as bandas, enfim, vocês tocavam rock, Beatles, enfim. Sim. E essas influências que você chegou, na verdade, que não eram regionais, eram universais, né? Era o som da Tropicália, enfim. Fala um pouquinho mais disso aí, que é interessante, Bebeto. É Essa porque, origem. Gilmar, naquela época não existia um conceito de música Sim. regionalista, sabe? Não existia o conceito do nativismo, não Isso. tinha isso. Então, o que existia de música regional é o que a gente dizia que era música de grosso, né? Lá Sim. na Música cidade a gente chamava. caipira. Era música de trova, às 6 da manhã, na Rádio Charrua, na Rádio São Miguel, que os caras iam lá trovar, e era coisa Teixeirinha, Gil de Freitas. ou menos ainda, entendeu? No Antes. sentido da cultura, vamos dizer assim, Sim, que se sim, claro. estabeleceu depois. Não como arte, como expressão, né? Sim. Como cultura regional ali. Mas, então, eu saí de Uruguaiana em 1970. Eu cheguei em janeiro de 1970 aqui em Porto Alegre. Até então, não tinha nada desse tipo de coisa em Porto Alegre, Sim, em Uruguaiana. A Califórnia surge em 71, né? A Califórnia da Canção. Né? Então, ela começou a existir depois. Eu me lembro de um festival de música em Uruguaiana, ali por 69, 70, 68, no Colégio Santana, que era um festival de música normal, entendeu? Que se ouvia de tudo, né? Ah, o que estava sendo criado, porque Uruguaiana é muito complexo, a cidade, né? O povoado, né? A Uruguaiana cidade é uma cidade que tem um tecido cultural muito, muito diverso, muito amplo, né? Se tu for pensar, o Carnaval de Uruguaiana, por exemplo, né? Que é uma coisa que é uma expressão genuína daquele povo e daquela região, que se deu desde os anos 40, com, com o advento dos fuzileiros navais, que se deslocaram, né? Houve um deslocamento de corporações de fuzileiros navais para a fronteira. Então, Uruguaiana tinha, além do exército, tinha a marinha, né? E os fuzileiros navais, né?
E os fuzileiros navais levaram para a Uruguaiana toda essa cultura carioca, né? Ou também, por extensão, do resto do Brasil. E aquilo se impregnou na cidade, porque muita gente que saiu do Rio de Janeiro, que vinha de outros estados, sabe, vinha do Nordeste, vinha da Bahia, vinha, sei lá, de qualquer estado brasileiro, ia para lá, né, destacados, né, para Uruguaiana no Corpo de Fuzileiros Navais. Ao mesmo tempo em que o pessoal de Uruguaiana, a juventude uruguaianense, começou a servir também, a prestar serviço militar nos fuzileiros navais, o que deslocava esse pessoal para o Rio de Janeiro também, inevitavelmente. Eu me lembro, assim, os últimos momentos que eu estava no Rio, lá por 2013, eu fiquei sabendo de uma comunidade de uruguaianenses, de fuzileiros navais e de famílias que se estabeleceram lá, tipo um clube, assim, que reunia quase 10 mil pessoas. Entendeu? Então, há uma complexidade muito grande no tecido da cidade, tecido social da cidade. O que aconteceu com o tempo é que houve um domínio, né, da cultura gauchesca, vamos dizer assim. Né? A cultura dominante, o que se tornou a cultura dominante da região foi essa história. Mas se tu for passar para o outro lado no carnaval, Passo dos Livros, tem escola de samba, cara, com 50 anos, 60 anos, cantando samba enredo em espanhol, castelhano. Esse ano eu fiquei vendo, tem um amigo meu, Alejandro, que é um músico ali de Passo dos Livros, ele postou, teve carnaval lá, e as escolas passando, tem a Zum Zum, tem não sei o quê, escolas com tradição. Entendeu? Carnaval de Uruguaiana tem tradição, tem história, né? Não, eu não estou falando do carnaval de Uruguaiana, estou falando do carnaval de Passo de los Libres, na cidade Sim, argentina. do outro lado. Do outro lado. O carnaval de Uruguaiana é desde a década de 40, quando os fuzileiros navais montaram a primeira escola de samba chamada Filhos do Mar. E saíram para a rua. Eu me lembro, eu era criança, de 3, 4 anos de idade, o carnaval era uma coisa tão efervescente na cidade. Eu tinha medo de algumas coisas assim, sabe? Porque eram os mascarados, sabe? Eram os blocos de rua. E depois, quando menino, já adolescente, a gente aderiu àquilo tudo, guerra d'água, né, no carnaval. Então, na verdade, e a gente ouvia as rádios argentinas, e a gente ouvia de tudo nas rádios argentinas, ali sim se ouvia música regional. Tu ouvia chamamé, tu via milonga, tu via a rádio de Buenos Aires, tu via a rádio do Rio de Janeiro, tu via a rádio nacional lá no Uruguai. E se ouvia a rádio local, e a rádio local tocava tudo que estava acontecendo no Brasil, principalmente a música mais comercial, que era a Jovem Guarda. E a partir da Jovem Guarda começou a despertar para o rock mesmo, entendeu? Aí tu começou a procurar a fonte daquilo tudo, afinal de contas, né? Da onde é que vem isso aí? Ah, Beatles e Rolling Stones, sabe? Então eram os mais populares, né? Assim, como bandas que se solidificaram. Aí depois teve outras tantas, e a gente tocava isso tudo. A gente ouvia e reproduzia isso nos bailes. Eu era menino, até os 14 anos de idade, eu toquei baile, dos 12 aos 14 anos de idade. Eu tocava baile em Uruguai. Naquelas bandas de baile. O primeiro grupo chamava-se Zumbis, era um grupo novo que tinha surgido na cidade. E um dia eu estava tocando em casa e passou um cara na janela. Eu estava tocando no quarto que ela dava assim para a calçada. Né? E o cara passou e parou, aí olhou, ficou curtindo na janela e eu tocando, enlouquecido, já reproduzindo sons e tal. E o cara disse: "Vem aqui, tu não quer tocar nos Zumbis?" Eu quero sim, claro. Então vamos embora. Foi a tua primeira banda? Hein? Foi minha primeira banda. Foi tua primeira banda? E era uma banda super boa, cara. Era uma banda demais. Tinha um canhotinho lá, o Nenê, que era solo, tocava guitarra solo. Esse cara que me convidou foi o Vani. O Vani era um músico, uma pessoa maravilhosa. Era o Vani, o fixo era o Vani, o Nenê na guitarra solo, o Dalton na bateria, que era irmão do Passarinho. Tinha o baixo, que era o Nanico, que era
uma figura também, uma barata. Ele tocava trompete também. Então, e aí tinham músicos flutuantes que também tocavam. Né? Aí vinha o Caio, que também era do Exército, fazia um duo de trompetes para tocar aquelas Tijuana Brass e aquelas músicas de solo de trompete. Tinha, né, arranjos de ataque, de sopro e tal. Era muito legal. E aí, pô, aí tu via tudo, porque tu tinha que ficar atento ao repertório para reproduzir nos bailes, que as pessoas gostavam das músicas, queriam dançar e tal. Então eu cheguei em Porto Alegre em janeiro de 1970, já pronto, entendeu? Não tinha ideia do que ia acontecer na cidade. A gente tinha vindo para estudar, para se formar em alguma coisa. A minha mãe tinha se separado do meu pai e nos trouxe, né, para ter uma vida melhor em termos de oportunidades em Porto Alegre, né, pra gente... Mas eu logo desvirtuei, né, e saí fora, porque eu comecei a experimentar outras coisas e ver outras coisas, ter novas experiências, e quando eu me dei conta eu já estava tocando de novo em Porto Alegre, já estava envolvido com música, né? E aí foi tinha 70... 15, 16 anos nessa época? 70. Aí em 74, com 19 anos, então a gente monta o Utopia. Nasce o Utopia. E aí, bom, aí não parou mais. Né? Sim. Bom, a tua vinda tem muito a ver com uma maioria, com uma forma, enfim, da maioria dos jovens, né? Vem do interior, vem para a capital para estudar. Tu viesse basicamente para estudar. Tu tinha já a noção, a ideia de que tu seria músico? Ou tu veio para estudar o quê? Tu veio concluir o segundo grau e fazer alguma faculdade? A gente veio concluir o segundo grau, fazer o segundo grau aqui. Fazer o segundo grau aqui. Mas eu estudei até o segundo ano, né, no Julinho. E aí não houve mais condições, sabe, de ter uma educação formal. Né? Eu estava numa outra levada, numa outra batida, estava experimentando coisas que tinham me proporcionado uma nova experiência, vamos dizer assim, de vida, e que não havia compatibilidade, né, de um mundo institucional, formal da educação, né, com o que eu estava pensando já a respeito de tudo. Então eu saí fora. E fui viajar de carona, saí pela estrada, botei o dedo na estrada e fui viajar. Cheguei até sozinho? o Rio de Janeiro. Não, com um casal amigo que vinha de Uruguaiana também, que era o Sérgio Vepo. Ele era um artesão, e a Pata, que era a mulher dele, e a gente viajou, nós três viajamos juntos. Foi uma experiência maravilhosa, e aí fiquei 2 meses meio fora do ar. Aí voltei. Quando eu voltei, sim, aí as coisas sentaram e eu assumi realmente que eu era que era músico, que eu queria fazer música, e comecei a me preparar para fazer carteira de músico, me preparar para fazer um teste, um exame lá na OSM, né? Comecei a estudar música. Que era necessário na época, né? Na época eu levei partitura para ler lá para eles. Né? Então era uma coisa. Só um momentinho aqui, tem um negócio me incomodando, que é o barulho de uma janela aqui. Não sei nem se está entrando a gravação, mas eu vou. Espera só um pouquinho. Bebeto, nesse momento, faz uma pequena pausa ali, porque tem um barulho, um ruído entrando ali, e ele vai então ajustar ali o cenário e tentar terminar com esse ruído aí. Luca também pode, quando tiver entrevistado, botar só o... Tá bom. Desculpa, bem, Bebeto, mas esse negócio estava me irritando. Faz parte, vai dar uma dinâmica boa no programa também. Mas então, aí tu conheceu, isso, Gil. Aí tu conheceu, então, aí tu te enturmou com o Carlinhos Artlieb, conheceu o Ricardo Frota, enfim, para formar o Grupo Utopia. E onde é que vocês começaram a tocar? E qual é os bares, os teatros, enfim, qual é o trânsito, qual é a circulação?
Sim. O que aconteceu foi o seguinte, eu conheci o Ricardo Frota e o Ronald Frota no Festival de Rock de Palhoça, em Ah, o festival de rock. 1973. Estava toda a juventude lá de Porto Alegre naquele período lá e de outros lugares. E, e eu me lembro assim de existir uma comunidade, né, porto-alegrense, hippie, né, que a gente se identificava, que a gente se via no Parque da Redenção, que a gente se via em vários lugares da cidade, que curtia coisas, e a gente se encontrou todo mundo em Palhoça. E o, conheci então o Ricardo e o Ronald, e a gente começou, então, a partir daquele momento, quando voltamos a Porto Alegre, a tocar juntos. Né? Sabe, houve uma ligação, né? Um link, assim. O Ricardo tocando violino, foi demais aquilo, foi um período bem bacana. Até que surgiu, eu não sei, claro, sei sim. Naquele período existia a Esquina Maldita, né? Que era aquela esquina ali da Oswaldo Aranha, Perto da Faculdade de do Arquitetura, ali na esquina Sarmento a, Leite. Aham. a Faculdade de Esquina Maldita. Arquitetura fazia parte da Esquina Maldita. Isso, Então era exatamente. a Faculdade de Arquitetura, tinha o Alasca, tinha o Sem Nome, tinha o Olá, Copacabana, 3 bares ali. isso. E ali se reunia a Foram temas intelectualidade. do livro do Foguinho. É, Há pouco então, tempo ali o se Foguinho reunia fez todo um mundo. livro. Ali se reunia todo mundo. E a gente estava super ativo ali naquele período, entendeu? Convivendo com todas as pessoas que estavam fazendo política e cultura naquele período em Porto Alegre. Né? Então era comum estar todo mundo junto. Ali tinha o Caio Fernando Abreu, o Emílio Chagas. Pá, tanto que o Emílio depois acabou se tornando produtor também do Utopia. Aí tinha o pessoal da arquitetura, o Danilo Tibiriçá Nunes, que foi o cara que pensou a história do Utopia e lançou a Utopia. Ele fez um trabalho muito incrível dentro da faculdade de arquitetura e a gente estreou no DAFA, no Diretório Acadêmico. E foi uma loucura aquilo. Foi o maior barato, a gente já organizado como grupo, com repertório, e aí já tinha fotógrafos, artistas visuais, gráficos, tudo, porque era assim que funcionava. Né? O que funcionava era a turma que estava junto. Né? Então estava todo mundo identificado com aquilo. Não era assim, contrata um fotógrafo, o cara vai vir aqui, fotografa e tchau. Não, o fotógrafo fazia parte daquilo. Né? Da turma. O artista Uhum. gráfico, fazia parte da nossa vivência, da nossa experiência. Né? Era todo mundo junto. Então, foi um período riquíssimo, muito Maravilha. legal. E De aí surge a formação, é. Utopia ali, no DAFA, no Diretório Acadêmico, e aí a gente começou a tocar dentro da universidade, tocamos na engenharia, me lembro de um show na engenharia também, lotado, no IA, no Instituto de Artes, que foi talvez o último show do Utopia. E aí teve um grande show que foi uma apoteose. Entrou a Rádio Continental nessa história também. Né? A Rádio Continental se tornou um veículo de comunicação de um novo movimento que eclodiu naquele instante e do qual a Utopia fez parte. Né? Claro, Sim. tinha o Carlinhos, tinha todo mundo. E era gente pra caramba, gente pra dedéu. E nesse período a gente fez um show na Assembleia Legislativa que foi fantástico. Tinha Sim. 1.200 pessoas dentro da Assembleia e mais umas 500 para entrar lá fora. Tinha gente pendurada, porque a Assembleia cabe 600, 700 pessoas, tinha o dobro. Era uma loucura, foi uma loucura, um puta de um show incrível. Né? E a gente, então, era isso, clube de cultura, Assembleia Legislativa, a gente se apresentou umas 2, 3 vezes, era o teatro de câmara, as faculdades, né? Era esse o circuito que tínhamos, né, no período. Tinha Certo. alguma coisa que começou a surgir também no interior, né? Teve umas raras apresentações no interior.
Mas Mas esse circuito do interior ele vem depois, na verdade, vem a partir dos anos é, 80, né? Até então não, era basicamente capital, né? Basicamente Porto não, Alegre. final dos anos 70, início dos anos É, 80, através da Secretaria de Cultura da ACSEC, do Departamento de deve ser. Cultura e Departamento. Educação, né? Do É, governo de Estado, porque eram governos do governo militar, né? Quer dizer, eram governos, é, não eram eleitos, né? Eles eram. sim. Indicados, nomeados, como é que se É, diz? Interventores, né? é É, eu não nesse me lembro período, assim. Mas não. existia uma preocupação com a cultura. Isso Sim, que é muito doido. O que é muito diferente, né? O que difere daquele período para a época que a gente está vivendo hoje, né? Que havia uma. completamente. Então, os circuitos, havia circuitos pelo interior da ACSEC, né? E a gente viajava pelo interior ganhando cachê e tudo. Demorava 2, 3 meses para receber, mas recebia e era legal, as viagens eram muito legais. Teve shows maravilhosos que a gente fez da ACSEC, né? E Certo. É, foi eu o início dessa. era uma outra ideia, apesar de ser, né, de ser da ditadura militar, o período da ditadura, e mas ela já não era já mais ameno também, né? Uma ditadura mais amena, né? Que já estava se encaminhando para uma abertura política ali, logo ali nos anos 80, né? Exato. Não foi período É. mais A sombrio e distensão, violento. distensão lenta e gradual a partir de É, 78 ali e tal, né? Agora eu então, queria foi lembrar, isso. depois, Bebeto, depois do fim do Utopia, né? Você seguiu na tua trajetória, na tua carreira solo, né? Sim, E aí eu queria lembrar, e queria inclusive colocar aqui agora no ar, vamos ver se a gente consegue as capas dos teus 3 primeiros LPs, teus 3 primeiros discos, né? Eu vou ver se eu sim, consigo colocar aí no ar a capa do primeiro, que tem aquela paisagem do Pampa, né, ao fundo ali, é, e que tem o de Umbando, né, e outras canções. O segundo, sim, sim, que é o Notícia Urgente, né, que foi gravado sim. ao vivo no Teatro da Uhum, OSPA, né, o antigo Teatro Leopoldina, e o sim, terceiro, que é o Novo País, gravado no Rio de Janeiro, se não me engano, e que é um sim. disco mais pop, né? É, Uhum. esse aí é o Notícia Urgente, né? Agora a gente está vendo aí. É. E eu acho que ali, nesses 3 primeiros discos, esses 3 primeiros álbuns, os LPs, que são bastante valorizados, inclusive hoje no Uhum, mercado paralelo, aí, principalmente o teu primeiro, né? Ali tu sim, já te definia, te mostrava por completo. Na verdade, são 3 LPs em todas as suas vertentes. Esse é o primeiro, né? É o primeiro uhum, que é o mais valorizado aí nas casas de vinis, né? uhum. E aí mais tarde, ali tu já mostrou nesses três todas as tuas vertentes, né? Mais tarde, Aham, tu mergulhou um pouco na milonga, né? A música sim, da fronteira, né? Nossa, daqui com a Argentina, Uruguai, aham, inclusive foi até as origens, né? Foi até os países ibéricos lá recuperar um pouco dos parentescos com os gaúchos e os gaúchos. Fizeste um documentário com o René Goya sobre essa busca, sim. né? Fala um pouquinho dessa trajetória, Bebeto. Na verdade, é o seguinte: o que antecedeu a gravação do primeiro disco, talvez tenha o que tenha formatado, vamos dizer assim, o meu trabalho. Né? O que antecedeu? Esse ato entre o final do Utopia e a gravação do Paralelo 30. Tá? O Porque eu acho que Paralelo o 30, Paralelo sim, 30 é um disco importante também nisso, com certeza. porque na realidade é a minha primeira gravação onde eu consigo traduzir o que eu queria com a música regional, né? Sim, mas ali é Que uma coletânea que tem tu, tem o Raul Evanger, tem o Nelson de sim, mas Castro, é tem o que Carlinhos isso Klickman, antecede, enfim, né? claro, Mas isso com é certeza. o que antecede esses discos e que configura, vamos dizer assim, o meu trabalho. Antes do Paralelo 30, tem 2 shows importantíssimos. Um com o Léo Ferlauto, que foi logo que acabou a Utopia, eu fiz um show com ele chamado Quieto Mono e Moleque, onde eu me apresentei pela primeira vez, então, com o Bebeto Alves, com já uma ideia
de misturar coisas, porque eu já estava com o Carlinhos Sartiribe, eu já estava junto com ele, assistindo coisas que ele estava fazendo, como espetáculos como Boitatá, lá no Teatro de Câmara, ou Sonho Campeiro, onde o Carlinhos fazia essa fusão de música pop, rock e a milonga. Por isso que eu digo, a milonga, toda essa coisa regional veio através do Carlinhos, não veio através de ninguém mais. Depois eu fui descobrindo, óbvio, né? Fui tendo acesso a fundações, né, da música regional. Tinha um cara que eu comecei a gostar muito, que foi Senair Maicá. Foi o cara que eu mais curti da música regional, e conheci ele, era uma pessoa muito simpática, muito queridão. E eu fiquei impressionado, gostava muito, gostava da voz dele, gostava do cancioneiro missioneiro, né, dele, e aquilo me chamou a atenção. Foi o cara que me chamou a atenção. As coisas que aconteciam lá da Califórnia, da canção de Uruguaiana, eu achava muito estranho, muito esquisito, entendeu? Porque as pessoas não entendiam a minha posição. É porque eu tinha saído de Uruguaiana e não tinha nada daquilo. E aí eu comecei a ver meus parceiros músicos que tocavam baile rock comigo, vestido de gaúcho, cantando música gaúcha. Inclusive o Passarinho, né? Eu tive com o Passarinho, a gente tocava baile, o Passarinho tocava baile. Era baterista de origem, né? Era baterista. Era baterista. Eu convivia com ele, o Passarinho foi meu vizinho, sabe? Então, eu achava estranho. Pô, o Chico a gente conviveu junto durante muitos anos. Outros músicos que fizeram parte do movimento gaúcho, através da Califórnia da Canção, também participando daquilo, né? E eu digo, mas que coisa estranha, eu nunca ouvi isso, o que os caras estão fazendo? E me indispus um pouco, né? O pessoal ficou meio com raiva de mim, né? Porque, como, pô, tá de Uruguaiana? Mas eu não sei, eu nunca vi Uruguaiana. Isso é novidade para mim. Eu digo, esses caras estão falseando, o que eles estão querendo? Cadê o rock and roll deles? Depois eu fui entender, né? Depois, com o tempo, com a história que se estabeleceu, e a história da Califórnia, como que ela surge através do Colmar, e toda a história que rolou, eu entendi. E foi quando eu entendi isso e que eu vi uma possibilidade de a gente contribuir com a música popular brasileira com isso, foi que eu comecei a adentrar nesse território, né? Mas e me identificar com isso, e principalmente com a milonga, né? Que eu achava que era um gênero musical que traduzia um espírito que tinha a ver com o meu espírito, né? Sim. Mas a minha preocupação... Aí tu faz aquele mergulho ali na milonga, fizeste vários trabalhos, né, com Mauro Moraes, Cláudio Machado, Lucianel, né, justamente nessa linha mais do regional, do nativismo, né, da milonga, né, e na busca das origens, né. Com o Mauro foi uma oportunidade que eu tive de me aproximar realmente desse universo campeiro, que eu não tinha nada a ver com isso, e curtir isso, me identificar com aquilo, porque o que o Mauro fazia era uma coisa muito diferente do que até então a gente estava acostumado a ver da música gaúcha, né? Que era aquela coisa bravateira, aquela coisa gritada, né? Não, e o Mauro o Mauro vai relatar um outro cotidiano, né? Um cotidiano de um campesino, de um homem rural, pobre, sem força, né? sem essa empáfia, né? da imagem do centauro dos Pampas, desse gaúcho mítico, né? Que não sei nem se existiu realmente esse tipo de gente. Mas de qualquer forma, mesmo antes disso, a gente já estava buscando, né? essa fusão, né? Porque eu via assim, digo, bom, a única coisa que pode nos diferenciar do resto é a gente ter alguma coisa original da gente, né? E aí que eu comecei a perceber essa história da milonga, da música regional, do que foi aculturado na fronteira, né? E a minha preocupação maior também era com a questão, mas isso é realmente nosso, né? Isso não é coisa de argentino, não? Isso não é coisa de uruguaio, não?
isso é coisa de gaúcho, de brasileiro, né? Até que eu também descobri isso numa primeira viagem a Buenos Aires que a gente fez, e foi tocar lá, e eu, obviamente, tocando coisas nossas, nossa milonga, e os caras olharam para aquilo e disseram, ah, milonga brasileira. Ah, muito interessante, é diferente. Tem... Eles viam uma coisa relativa ao mar, identificavam a milonga com alguma coisa, né, relativa ao litoral, né? A portuguesa, na realidade, né? Na verdade, o que dá para interpretar disso é que eles conseguiam ver o dado português da milonga, né? E não a milonga deles, que é uma milonga que vem do candombe, que vem do tango, sabe? Ou melhor, isso originou o tango ainda. E que é uma coisa bem espanholada, né? É uma outra história. Afro, né, também? Influências afros também, né? Sim, sim, do candombe, influências né? africanas também, e do candombe, Mas sim. O que tu encontrou quando tu foste buscar essas referências naquela viagem que tu fez na Milonga Oriental, né? Que tu foste buscar referências e que tu fizeste aquele documentário com o René. O que tu descobriu ali, por exemplo, nessa busca dessas fontes, dessas origens? A gente queria fazer um documentário. A gente não sabia exatamente o que ia fazer. Só que eu tinha uma questão, tá? Em relação à questão da música regional, é que quando eu ia fazer, quando eu ia me referir à canção regional, quando eu ia cantar alguma coisa, vinha o melisma, né? Que é... Mas, pô, da onde é que vem esse negócio? Né? Por que alongado, né? Por que eu naturalmente eu ia cantar e vinha essa coisa, né? E aí nessa viagem surgiu então a oportunidade da gente verificar isso, né? E a gente entendeu que isso vinha da Espanha, né? E que da Espanha vinha a influência árabe, a influência moura, e que estava tudo configurado no Rio Grande do Sul e que a gente não percebia isso, né? Então eu encontrei ecos disso, né? Aí eu me lembro de uma filmagem que tem no Mais Uma Canção, eu no pátio da casa de um cantor de flamenco lá de Jerez de la Frontera, que é a terra dos ciganos e dos flamenquistas, né? E a gente conversando e falando, trocando ideia, e aí ele começou a cantar um negócio, e ele falando da milonga também, por outro lado, uma outra coisa, uma outra história da milonga, como um gênero musical de ida e volta, que eles diziam, né? E aí ele cantou uma música, aí eu digo, cara, isso parece música gauchesca, que não era nem milonga, era uma coisa bem mais para rancheira, trova, essas coisas. Uma coisa assim. Aí eu disse para ele, digo, cara, isso parece com isso. E aí cantei mais ou menos assim, né, como estou cantando aqui. E ele disse, não é que se pareça, é a mesma coisa. A mesma coisa. Então, não é o que, né, que se parece, aqui é a mesma coisa, isso aí é a mesma coisa, cara. E aí eu fui indo, aí a gente foi para a África, né? A gente foi para o norte da África, foi para Marrocos. Foi inacreditável, porque a gente entendeu. Aí são coisas que tu vai observando, vai assimilando e vai entendendo. Existia naquele período ali, eu me lembro nos ônibus que a gente pegava para se deslocar em Sevilha, tinha essas televisões, e aí tinha uma campanha de um projeto de um tombamento imaterial do flamenco, como um documento imaterial da humanidade, né? E a justificativa, qual era a justificativa? É que o flamenco era uma mistura, era uma fusão de coisas, e por isso que ele era rico. Porque o Flamengo tinha cultura cigana, tinha cultura espanhola, tinha cultura muçulmana. E eu fiquei rindo, eu rio disso até hoje, pensando no que aqui no Rio Grande do Sul os caras procuram. Um purismo que não existe, né?
que não tem, que não existe, é falso. Mas, enfim, essas coisas todas acabaram, né, nos dando estofo, nos dando propriedade, nos dando... né? Aí a gente estava no Marrocos, aí a gente foi para uma casa de música, que era um lugarzinho onde os músicos se reuniam para tocar. Aí chegamos lá e tal, tinha um cara lá que nos recebeu, aí eu comecei a cantar com o cara e tocar, e peguei um oud, comecei a tocar o oud com o cara, ele tocando uma flauta, e a gente mandando ver. Aí no final depois ele fumava um esquife, que eles chamam, né? Era uma pasta lá de, não sei de que ópio era, sei lá o que. Eles fumavam num canudinho comprido, um cachimbinho comprido, que ia lá longe. Aí o esquife, né? Era esquife o nome do negócio. É uma pasta também, tipo agora esqueci o nome da outra maconha deles lá. E aí ele fumar, e a gente tava eu, o Renegó e o Pablo Chasserrodo. Vem aqui, dá pra gente experimentar esse negócio. Aí, não. Porque você vai que aconteça qualquer merda com vocês. Vocês vão ficar muito loucos, não pode. Em resumo, vocês vão ficar muito loucos se acontecer uma merda aí, eu que levo a culpa. Mas aí a gente toquei percussão com ele, ficamos cantando, ele chapadão e nós de carona ali. Aí quando termina a nossa sessão lá, ele olhou para mim assim, Marroquin Jazz. Marroquin Jazz. Isso o que a gente acabou de fazer, era jazz marroquino. Muito legal. Maravilha. Uma experiência maravilhosa. Bebeto, você fez muitas viagens aí pelo mundo e foi, eu imagino que para ti, né, como artista, e para todo homem, né, isso é muito importante, conhecer várias culturas, né, vários lugares, e isso para a formação, né, é maravilhoso, a gente sempre busca isso. É legal que o homem, né, as pessoas, enfim, as mulheres também, é claro, tenham essa vontade sempre de conhecer, né, e de se integrar a outras culturas e conhecer lugares diferentes. Mas, enfim, o que eu queria perguntar para ti nessa questão aí, pegando o teu gancho também, tu é um cara que fez bastante coisas. Você é um dos casos de um artista, né, gaúcho, que muitas vezes foi ao Rio, né, morou no Rio em vários momentos, mas acabou nunca ficando, sempre acabou voltando de alguma maneira para a tua terra, aqui para o Rio Grande do Sul, para Porto Alegre. Ao contrário de muita gente, muitos artistas que vão, né, principalmente os caras do Nordeste, lá no Norte, vão ao centro, acabam ficando em função de uma questão de mercado, né, basicamente, para fazer sucesso, para ter possibilidade de distribuição da sua arte, da sua obra. Você acabou não ficando. Nessa tua inquietude, tu se aninhou na tua terra, tu não te identificou com o Rio de Janeiro ou com São Paulo? São Paulo acho que tu não foste muito, mas me fala um pouquinho dessa tua relação aí com a tua terra e com o Rio de Janeiro, onde tu viveu bastante tempo também. O Rio de Janeiro foram 15 anos, né? Entre idas e vindas foram 15 anos de Rio. Na verdade, tem duas coisas nisso aí. Primeiro é a questão do lance comercial, né? Ali tinha indústria cultural, né? No eixo Rio-São Paulo. Então, a única possibilidade de fazer sucesso, ganhar dinheiro, seria ali, né? Para tu atingir, inclusive, os mercados regionais, porque tudo se dá através da televisão, principalmente a Rede Globo, né? Que naquele período que eu estava lá tinha, e eu cheguei a frequentar. Só que isso não me deu uma solidez, vamos dizer assim, para eu poder desenvolver meu projeto pessoal. Eu poderia fazer canções populares, comerciais, para atingir um determinado tipo de sucesso, mas o que eu planejava, o que eu queria era trazer uma espécie de movimento, entendeu? Movimento no sentido de trazer um trabalho em que muitos se identificassem com aquilo e que pudessem também
mostrar o seu trabalho através desse processo criativo. Na época tinha, né, pessoas identificadas com o que nunca, sempre tentou se escapar e fugir da história do movimento, mas ele existia na realidade, né? Eu não sei por que o medo nos fazia fugir dessa história. Eu acho que a gente deveria ter assumido um movimento de música gaúcha ou sulista. Eu evito hoje falar gaúcha, eu procuro falar sul-brasileira, porque eu acho que muitas coisas que a gente fez... As coisas sempre se dão por movimentos, né? As coisas sempre se dão por movimentos, por grupos, Sim. né? Tem os mineiros, ou não, né? né? Ou tu Tá? faz um sucesso comercial. É justamente isso que eu estou falando. Fora, faz né? um sucesso comercial, que tu te desvincula disso. Aí a gente sabe do Hermes os exemplos. Aquino também, né? Hermes Aquino teve um momento que teve isso, né? Mas aí tu vai ter um sucesso comercial. Tu te desvincula de tudo e tem um sucesso comercial das músicas que tu possa fazer e tal. Acho que o Cleito Cledir foram os únicos daqui do Rio Grande do Sul que conseguiram fazer uma coisa, apesar de ser sempre uma coisa jocosa, uma coisa associada ao humor, né? Quando eles se referiam ao Rio Grande do Sul. E o resto de canções foram canções feitas, né? Canções lindas, de sucesso, canções do cancioneiro normal, popular brasileiro. Bom, essa é uma coisa. Eu tinha aquilo, né, desde o meu primeiro disco, de que, pô, mas eu quero fazer eu quero um outro tipo de coisa, eu quero um outro tipo de contribuição, sabe? Eu quero fazer um outro tipo de coisa, eu quero trazer o dado regional na minha música e quero que ele seja entendido no resto do Brasil. Era isso que eu queria. Aí a gente faz uma observação. Não existe sulistas inflando as grandes cidades, como existe de nordestinos e outras partes do Brasil. E isso dificulta o entendimento do teu trabalho, porque não tem aquele contingente migratório que dá sustentação nesses público, que dá sustentação. Então, o pessoal do Nordeste vai para São Paulo, vai para o Rio de Janeiro, tá, porra, a população toda é de lá, entendeu? Então isso sustenta o mercado regional e o eixo Rio e São Paulo. Nós não tivemos, o Rio Grande do Sul não teve isso. Por outro lado, o mercado regional fez outro. Também. O Rio Grande do Sul fez outro. Bebeto, desculpe, o Rio Grande do Sul fez outro caminho, na verdade, né? Pelo oeste. Aqui pelo centro-oeste, essa questão migratória, pelos CTGs, né, da música regional, foi um outro mercado, né? Indo lá para o norte, né? Através da música regional, né? Mas tem outras questões, né, que eu acho claro que tem, que são questões relativas a um embate cultural aqui no Rio Grande do Sul que surge da formação da música regional ou de um conceito de música regionalista nativista, né, como um processo intelectual também, né, mesmo se referindo a uma cultura dominante gauchesca, né, era um processo intelectual, era uma atividade intelectual, uma proposta estética, né. Esse pessoal se indispôs com o que a gente estava propondo, né? Porque eles não avalizaram isso. Né? Não, isso aí não. Isso aí que esses caras estão fazendo não é. Isso é rock. Né? E aí como é rock. E rock a gente sabe que é coisa de bandido. Né? Aí começou a ficar ruim. Aí ficar ruim. Eu, pessoalmente, ainda tive um problema maior, mais grave, que foi uma entrevista que saiu no jornal Tchê. Era um jornaleco que tinha ali. E que me indispôs barbaramente com a comunidade regionalista aí. E foi uma sacanagem que eles fizeram comigo naquela Eles queriam fazer alguma coisa tipo Pasquim, né? Mas eles meio que cravaram. E eles foram sacanas comigo, né? Porque pensaram coisas, descontextualizaram as coisas só para causar impacto. Então foi muito, muito ruim. Então eu tenho a impressão que tudo isso que aconteceu atrasou todo um processo, né, da música regionalista ou da música regional ou da música sul-brasileira, dentro de um universo
de um território mais amplo que é da música popular brasileira. Sim, ficou essa Atrasou divisão isso e ficou essa quebrou, divisão e acabou não tendo forças, né, de né? movimento, né? Além do que é o seguinte, houve aí então um desinteresse do mercado por isso, entendeu? Porque não havia um consenso, né? Por outro lado, o mercado regionalista ele só consumia esse tipo de coisa, não consumia a nossa música, né? Então foi um projeto que economicamente inicialmente não deu certo, financeiramente não deu certo. Então por que ia ter investimento de grandes gravadoras e de outros, né, em cima de artistas daqui do Rio Grande do Sul com propostas diferenciadas, se isso não tinha um respaldo popular, né? Isso quebrou tudo. É o que a gente assiste até hoje, né? Não O que tem. nós temos é o resultado, né? É o resultado que vemos aí, né? O que a gente tem é o resultado disso. Eu É, acredito piamente que seja o resultado disso. Então, sim. o que a gente pode fazer com isso? Eu acho que o melhor de tudo é saber o que acontece. Ontem eu estava lendo uma entrevista do Edgar Morin, eu acho que ela foi postada pelo Juremir Machado, né? E ele falando sobre a questão, antes de tu te revoltar, de tu te instigar, tu tem que pensar. Né? Quer dizer, antes de tu tomar partido, antes de tu te tomar uma atitude, pensa. Reflete, mede. Reflete, pensa. Então, eu hoje penso muito a respeito dessas coisas todas, né? E eu ainda absorvo coisas boas disso, né? E continuo fazendo o meu trabalho, só que a minha proposta é outra, né? Obviamente. Eu não estou atingindo o mercado, não quero atingir mercado, não é essa a minha ideia. Eu quero simplesmente cumprir com a minha trajetória, né? Cumprir com a minha proposta de trazer coisas que sejam relevantes dentro do cenário cultural no Rio Grande do Sul e no sul do Brasil, né? Para dizer assim, sul do Sim, Brasil. sul do Brasil. Então, Agora, vamos sim, sim. o ano Completa, passado, por exemplo, eu lancei um disco totalmente de milongas, foi o primeiro disco que eu fiz, gravei, e inclusive eu fiz o disco chamado Pela Última Vez, dizendo que eu não ia gravar mais, e que, para mim, encerrava essa questão. Eu encerrava essa questão. Foi justamente, algumas coisas aconteceram e que configuraram uma celebração, né, dessa trajetória. Foram os 40 anos do meu primeiro disco, que teve o ano passado, e que teve assim uma tímida homenagem a isso, né? Que teve uma coisa mais efusiva no Matinal Jornalismo, na revista Parentes, uma entrevista e uma matéria do Luiz Augusto Fischer. O Jones Fonseca fez um lembretezinho dessa história e tal. E, na verdade, eu tinha feito um trabalho que ligava aquele momento lá do início com a minha última história, né? com a coisa mais recente. Foram 2 discos lançados ano passado. Um chamado Salvo 7980 e outro chamado Pela Última Vez, que era um disco só de milongas. Os 79 e 80 eram músicas que deram substância, que proporcionaram aquele primeiro disco. Foram de músicas que eu gravei, tudo aquilo que eu estava fazendo naquele período, e que o produtor Carlos Sion foi lá e papapá, não, essa aqui é legal, essa aqui é legal, essa aqui é legal. Mas sobraram 10 ou 15 músicas naquela gravação inéditas. E aí eu lancei como um disco. Essa fita estava com o Marcos Abreu. E aí houve um link, né? Eu não gosto muito dessa palavra, ligar, houve uma ligação, né, entre aquele período e o Pela Última Vez. E o Pela Última Vez trazia toda uma ideia, né, do que eu tinha concebido como milonga, né? O que eu pensava hoje a respeito disso, né? O que eu estava pensando, que era isso. A milonga era um gênero da música brasileira, não era mais um gênero de música gaúcha. Não, ela é uma contribuição que a gente deu para a música popular brasileira. Ela foi aculturada. Está inserida no contexto da MPB. Aí o que aconteceu?
eu gravei uma milonga do Rodrigo Maranhão, carioca, mentor intelectual e diretor do bloco Banga La Fumenga, que a gente fez uma viagem em 2004, Pixinguinha, pelo norte, região norte e nordeste do Brasil, e depois fomos para Paris tocar lá no Carreau du Temple, no ano do Brasil na França. Essa caravana, ela fez tanto sucesso no projeto Pixinguinha que foi a caravana escolhida para representar o Brasil naquele evento, aquele grande evento da música brasileira, da cultura brasileira em Paris, em 2005. Bebeto, eu gravo uma milonga do... Só deixa eu concluir. Gravo a milonga do Rodrigo Maranhão e exponho a milonga com outros cenários, né? Digo, a milonga não tem por que estar dissertando sobre uma paisagem gaúcha, já que ela é um gênero da música brasileira, no meu entender, ela pode falar de qualquer coisa. E aí eu fiz uma milonga chamada Nego de Alá, que conta a história da revolta Malê, do levante Malê em Salvador, em 1835. Fiz uma música chamada Brasileirinha, era uma milonga, também falando sobre coisas do Pará, misturando coisas do Pará com o Rio Grande do Sul. Então, o disco, pela última vez, é um disco de música brasileira, onde a milonga ela é o tom maior, né, disso. E tu consegue sintetizar, então, nesse registro aí, consegue sintetizar toda a tua busca aí, de certa forma, né? Sim. E aí, por isso que eu disse, chega, não quero mais falar sobre isso. Já é. Agora vamos... A gente já fez feito. Isso. Tá ali, tá pronto. Tá ali, é só buscar, pesquisar e encontrar. Né? Só que eu me enganei, só que eu não iria gravar mais. Porque eu via descobrir que não era isso. Só que eu não queria mais falar sobre isso e não tinha nada para provar para ninguém. Aí aconteceu de eu gravar o disco Contra a Luz, né, esse ano, lançado esse ano. E que é um disco que tem milonga, que fala da fronteira e tal, mas é uma coisa normal, entendeu? Uma coisa natural, não tem discurso, sem discurso. Mas tu é um cara inquieto que vai, apesar de dizer, não, vou terminar por aqui, mas tu vai estar sempre com uma coceirinha ali nas mãos e vai estar sempre produzindo até na hora. Sim, até o fim. Os anos seguintes, até o fim. Agora, eu queria nós estamos indo para o final, Bebeto, e eu queria que tu falasse um pouco, eu não queria deixar de passar, que tu falasse um pouco, aí para nós ir para o encerramento, dos teus projetos também, outros, né, que envolve o Juntos, né, com os Gelsons, os Nelsons e os Totonhos, né, o Juntos, que também vocês têm já há 20 e tantos anos, né, e também os Três Plantados, né, os Três Plantados com o Candim e com o Jimmy Joe, né, que é o projeto que reúne aí os Três Plantados, né, que são três músicos que passaram aí por situações de saúde, né, transplante de órgãos e tal, que estão bastante envolvidos com esse processo aí. Me fale um pouquinho sobre esses projetos para nós poder encaminhar o final. Aí. Então, o Juntos se deu foi uma coisa muito natural, inclusive tu está envolvido nesse processo, né, porque a gente tinha sido convidado, eu acho que naquele período tu era o coordenador de música do município, né? Eu tenho a honra de ter feito o convite para vocês dessa junção aí, exatamente. Então, a gente tinha sido convidado, contratado individualmente, cada um para fazer o show de encerramento de final de ano, não sei do baile de Porto Alegre, não sei exatamente o que era, não lembro se era mas acho que era final de ano, não me lembro direito. Era no Araújo Viana, era um show no Araújo Viana. Araújo Viana. E aí tu tu tinha convidado a gente. E a gente na antessala ali, quando ia ter uma reunião contigo, nós vim aqui, nós quatro, fazer 4 shows diferentes. Por que a gente não pega essa grana e junta tudo na mesma conta? E foi aí que surge a história do Juntos, né? E que foi uma coisa maravilhosa, porque o Juntos oportunizou a gente compor diferente, né? Compor para um grupo,
falar de coisas diferentes e compor coisas que não era minha, não era do Totonho, não era do Nelson, nem do Gelson, era do Juntos. Né? Era de um bando. Assim como os Transplantados, da mesma forma. Quando surge os Transplantados, também a gente inicialmente, sei lá, pensou da possibilidade de a gente reúne três artistas importantes do cenário da música de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, né, com projeções diferentes, um do punk rock, outro do rock, eu da fusão de tudo. Cada um canta suas músicas e era isso. Mas não foi isso que aconteceu. No momento que a gente se reúne, a gente já sai compondo, criando, era uma banda temática. A gente começou e aí a gente percebeu que a gente podia ter um grupo que fosse agregado a uma campanha mesmo. Né? Era um grupo com um tema que ia servir para uma campanha de doação de órgãos. Né? Era esse o intuito. Por quê? Inicialmente por gratidão, por estarmos vivos, né? Por alguém ter feito uma doação de órgãos, e a gente começou a entender e a viajar e a perceber o quão difícil, quão complicado é essa história, né? Da questão da doação, e a gente fez o grupo e saímos cantando pela doação de órgãos, em campanha permanente pela doação de órgãos. Fizemos várias apresentações, participamos de vários circuitos com médicos, com gente da área do transplante, com organizações, né, que lutavam por doação de órgãos também. A gente se associou a essa luta. Né? E maravilha. foi uma das coisas mais bonitas que puder ter acontecido na minha vida como artista. Assim. Com certeza. E eu tenho certeza Bebeto, que te agradeço Jimmy, muito, querido. Sim. Bebeto, obrigado, querido. Te agradeço muito por essa tua participação, pela tua aí disposição de nos atender. E te desejamos aí uma ótima caminhada, né? Felicidades aí no transcorrer dos teus trabalhos, dos teus projetos. Tu que é um cara que está sempre produzindo bastante coisas. Tá bom? Sim. Grande abraço, Bebeto. Valeu, eu também agradeço enormemente também a ti, Gilmar, pela oportunidade de falar mais uma vez disso tudo. Sempre falamos bastante. Né? Tá bom, Bebeto? Grande abraço. E aos espectadores aí do nosso programa, até uma próxima ocasião. Valeu, obrigado. Valeu.